Talvez você já tenha ouvido o termo CPU, mas o que exatamente ele significa? Você quer montar um PC pela primeira vez, mas chega na parte da CPU e há tantos números, letras e especificações diferentes que não fazem sentido algum para você. Bom, neste vídeo eu vou explicar tudo sobre CPUs, o que elas significam, como escolher a certa, como não cometer erros e você ainda pode bater um papo com alguns dos seus amigos mais geeks depois deste vídeo. O licenciamento do Windows é barato e fácil com Hooks.com e se você usar o código TN20 você ganha um desconto extra. Conclua a compra, copie a chave e colhe-a nas configurações de ativação. E pronto! Confira também a licença do Microsoft Office 19 e use o mesmo código TN20 para obter desconto extra. Confira Hooks.com na descrição do vídeo abaixo. Agora, uma das principais coisas que você vê online são diferentes fabricantes de CPUs. Existem principalmente dois fabricantes de CPU. Temos a AMD e a Intel, e são essas que você deve lembrar por enquanto. Tecnicamente, a Apple fabrica suas próprias CPUs, a Nvidia que fabrica suas próprias CPUs e algumas outras. Mas, no caso de CPUs de desktop e laptop, vemos principalmente essas duas competindo entre si. Uma das primeiras coisas que você vê ao procurar uma CPU é que há diferentes nomes para ela. Este aqui é o i9, este aqui é o Ryzen 9. A i5S, i7S, i3S. O que isso realmente significa? Intel e AMD, ambas têm nomes para seus diferentes SKUs de CPU ou significam diferentes níveis de produtos. Os inferiores e os superiores. Quanto maior o número, melhor. Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. O mesmo aqui. Intel Core i3, i5, i7 e i9. Quanto maior o número, melhor na geração. Mas isso não é tudo. Temos outros bits no final do nome das CPUs. Vamos pegar isso como exemplo. Temos um i9 14900K. O i9 você sabe o que isso significa. A referência i9 diz que esta CPU será superior ao i7. Quando isso se torna um i7, não é mais 14900K, na verdade é 14700K. Então temos o i5 que seria 14600K e um i3 que seria outra coisa. Mas dentro do território i5 você pode ter CPUs diferentes. Você pode ter 14.600.000, você pode ter 14.500, você pode ter 14.600, você pode ter 14.400. Todos esses são i5S, mas como saber qual é o melhor? O que precisamos fazer é separar a nomenclatura em algumas áreas diferentes. Primeiro vamos olhar para trás aqui, que é K. Então estamos olhando para os 3 dígitos aqui. 1, 2, 3. E então estamos olhando para o que sobrou aqui na frente, porque pode ser 2 dígitos ou pode ser 1. Então estamos analisando essa parte aqui também. Primeiro, vamos começar pela frente. Este 14 significa a geração. Pode ser abaixo de 10 também. Então, se você tem 9900K, isso significa que é a 9ª geração. Quanto maior o número, mais recente é a geração. Explicaremos isso em um minuto. Então temos esses 3 números no final aqui. E esses são basicamente SKUs diferentes dentro ou modelos diferentes dentro dos modelos i5, i9 e i7. Você pode ter 900K, pode ter i7 ou i9 a 800. Basicamente, quanto maiores os números, mais baterias você ganha. Você pode obter 900, 980, até mesmo alguns períodos de alta, e assim por diante. Quanto maior o número, melhor. Então temos a última parte aqui, que é o K. Você deve ter visto que há muito mais letras diferentes do que apenas K. Há opções que não têm nada e vamos considerar isso como nada. Quando não há letras no final do nome, como temos aqui. Este é o i5-12400. Isso significa que este processador não é overclockável e só funciona dentro dos limites de potência fornecidos pela CPU, que geralmente é de 65 watts na potência base e depois algum tipo de potência turbo. Mas por enquanto você precisa lembrar que quando não há letras no final da CPU, é basicamente a configuração base da CPU. Então temos um F. Quando há um F na CPU, isso significa que não há iGPU.
O processador não tem nenhuma placa gráfica integrada e, quando você quiser qualquer saída de vídeo, precisará de uma placa gráfica dedicada. Em seguida temos a CPU AK que você tem no final. Isso significa que o processador pode ser overclockado. Talvez você não queira fazer overclock manual. Ter uma CPU AK ainda é melhor do que uma CPU não K porque sua placa-mãe pode fazer parte do overclock para você e você obtém mais desempenho da CPU, mesmo que não faça overclock manual, se isso fizer sentido. Então temos algo chamado KS e esse KS nunca aparece separadamente. Você nunca poderá ter uma CPU-S. Você tem um KS e o KS é o tempo todo o i9 alguma coisa KS porque o KS é o mesmo. KS significa que é uma versão agrupada da CPU. Pense nisso como uma edição limitada ou ajustada de uma CPU que é ajustada para o desempenho máximo absoluto. Assim como você tem algo em carros, você tem uma edição limitada de um determinado carro. Lamborghini Huracan, por exemplo, uma edição limitada com um pacote de desempenho que é o que você tem em um KS. Geralmente, ele tem um pouco mais de desempenho ou uma qualidade de silício um pouco melhor, o que significa que você pode fazer overclock nele ainda melhor do que em algumas das versões não KS. Eles costumam ser muito caros e, para a maioria das pessoas, provavelmente você deveria esquecê-los. Porque eles oferecem desempenho marginal em relação à versão K se você for um 14900K versus 14900 kS. Também temos uma versão, o que significa que esta será uma versão de menor potência. Na verdade, ele fica abaixo da base e vai. As versões T geralmente vão para alguns PCs especiais, como um mini PC ou um PC pré-montado que tem limites de energia bem definidos e você não quer fazer nada. Tudo está muito definido e bloqueado, isso é ótimo. Na verdade, está um pouco abaixo da versão base porque a versão base pode ir mais alto que o T. Agora você deve ter notado que na verdade existe outra coisa chamada X de X também, e é disso que estamos falando aqui, Intel. Não estamos falando da AMD agora. Se você quiser ver a AMD também, deixe um comentário na seção de comentários abaixo para que eu saiba que você gostaria de ver isso da AMD também. Muitas dessas coisas também podem ser aplicadas à AMD, então, mesmo assistindo a este vídeo, você pode até descobrir algumas das versões da AMD se continuar assistindo até o final. Na verdade, existem também CPU-SX e XE, que são CPU-SXE, algo assim ou algo assim. Eles também significam a mesma coisa, são overclockáveis. Agora, isso não é tudo, porque a Intel lançou recentemente uma nova versão separada de seus processadores, chamada Core Ultra. Essa versão será da Intel. Não existe um AMD Core Ultra, e você pode estar pensando que o Core Ultra é algo que vai ainda mais além, algo ainda mais alto, porque o Ultra certamente é mais do que um não Ultra. Bem, é aí que você vai se enganar, porque Core Ultra significa eficiência, e você verá esses chips Core Ultra em sistemas como esse. Este laptop aqui é o ZenBook 14 OLED e este roda o Core Ultra 755H. Falaremos sobre isso em um minuto e isso significa que você tem o melhor desempenho e também o desempenho mais eficiente. Você terá a maior duração de bateria e é isso que podemos ver com a CPU-S Core Ultra. Duração da bateria muito melhor que a da geração anterior. Se seguirmos as dicas da página anterior, você já sabe que existem os Core Ultra 3, 5, 7 e 9. Eles funcionam exatamente da mesma forma que chamamos de UOU agora, porque isso significa que o Ultra L vem antes do T e funciona exatamente da mesma forma que no modelo anterior aqui, i3, i5, i7 e 9. O que torna isso extremamente diferente é que essa distorção de nomenclatura agora começa com letras um pouco diferentes. Por exemplo, a CPU lá dentro é um Core Ultra 7155H e aqui esse pedaço do primeiro número significa a geração da CPU. Aqui vemos outros dois números, não mais três números, o que significa que quanto maior o número, melhor. Isso ocorre porque você tem o Core Ultra 9, por exemplo, que pode ser 185H, que neste laptop você também pode obter em uma configuração do Core Ultra 9, e então você tem 185, então esses dois significam que quanto maior, melhor. Basicamente, isso significa que você nunca pode obter um Ultra 7185H, então às vezes esses números refletirão no Ultra 9 e Ultra 7 e então temos um H no final dos números, então o que o H significa? E quando se trata de CPU-S de laptop da Intel, há muito mais letras no final que temos que aprender.
Tenha em mente que às vezes você pode obter essa CPUs de laptop como este Core Ultra 7155H também em mini PCS. Alguns fabricantes reciclam as CPUs de laptop e as integram em alguns mini PCS para que você ainda possa usá-los, mas elas não têm telas, mas ainda são CPUs de laptop. Agora vamos aprender as letras do processador do laptop ou celular no final. Existem alguns e eles estão em ordem, como esta. Temos um Y, que é uma CPU de ultra baixo consumo de energia, mas não é chamado de núcleo ultra, é apenas um ultra baixo consumo de energia. Então temos o U, que é um pouco mais poderoso, então nós os chamamos de pequenas setas aqui, a primeira tem apenas uma versão AP, o que significa que temos um pouco mais de potência, então temos 3 setas e, à medida que subimos nesta escala, H significará ainda mais potência do que P, ou Y. Na verdade, começamos a perder a vida útil da bateria. Veja como esses diferentes SKUs ou nomes realmente informam quanta vida útil da bateria você pode esperar, e você verá que a especificação real da vida útil da bateria também estará vinculada à nomenclatura dessas CPUs. Os processos U proporcionarão uma duração de bateria melhor do que os processos P e assim por diante, mas o tamanho da bateria e a potência nela contida também são importantes. Há limites de poder aí. O IP geralmente tem algo em torno de 20 a 30 watts e assim por diante. Conforme você aumenta, pode obter limites de potência cada vez maiores e perceberá que os laptops ficam maiores e mais grossos à medida que essa nomenclatura aumenta. Chegamos ao H e basicamente esses são os 4 principais e o Core Ultra geralmente substitui este aqui, o P, e como você pode ver, até mesmo o Core Ultra terá o H no final, que eles assumirão a partir daqui. Alguns deles podem ser muito potentes, mas o limite de potência H que vi aqui é muito menor do que você normalmente vê em um 13900H, por exemplo, embora o Ultra, sendo uma nova geração, vá realmente substituir algo em torno de algo aqui com o consumo de potência PLI. Você pode obter os Ultras do núcleo de até 65 watts, algo assim, mas não quero complicar muito isso agora. Vamos apenas aprender essas letras e o que elas significam em relação às CPUs. HK, você já consegue descobrir o que isso significa quando conhece o K da letra anterior, o que significa que o K significa que é overclockável, então isso basicamente significa alta potência e overclockável. O HX significa que isso é alto e isso é ainda mais poderoso e overclockável porque o HX é basicamente o mais próximo do desktop, dirá que isso é quase o mesmo que um K em uma versão de desktop, então você perceberá que se você tiver algo como 13900 HX versus 13900K, então você perceberá que estes terá exatamente as mesmas contagens de núcleos e threads, mas apenas o HX terá um limite de energia um pouco menor porque o laptop não consegue extrair tanta energia quanto o desktop, então o HX será o mais alto que você verá em um laptop. Você nunca verá um HX dentro de uma CPU de desktop. Voltando rapidamente ao Core Ultra, o Core Ultra é o primeiro lançamento de CPUs da Intel que também tem algo chamado processamento de IA dentro da CPU. Então, dentro da CPU, você terá algo chamado NPU, que significa a unidade de processamento neural, e é onde o processamento de IA acontece localmente na sua CPU. Isso agora não nos dá muita informação sobre o que podemos fazer com isso, ou o que isso nos permite fazer com isso, mas só para você saber, quando mais coisas de IA forem lançadas, as CPUs de IA poderão fazer algumas dessas coisas um pouco mais rápido e poderemos utilizar isso. Quando você começa a olhar para a CPUs, a próxima coisa que você provavelmente verá ao lado delas são os núcleos. O que significam núcleos de CPU? Os núcleos da CPU podem ser vistos como pequenos trabalhadores ou cérebros dentro da CPU, então, quando vemos uma CPU, é muito comum ver CPUs de 4, 6, 8 núcleos. Teremos uma CPU de 6 núcleos agora e quanto mais núcleos você tiver, mais trabalhadores você terá. Então quando você joga dados na CPU, o que significa que todas as suas tarefas, o que você está fazendo, seja edição de vídeo ou apenas tarefas simples do Chrome ou jogar ou fazer alguma renderização, são todas tarefas diferentes que esses núcleos da CPU têm que descobrir o que fazer e você pode estar realmente enviando dados de todos os lugares diferentes para a CPU e, como você pode ver, a CPU entra aqui, este é o lado da CPU.
do socket e a CPU pode pegar dados do seu SSD da sua placa de vídeo de todos os tipos de lugares diferentes, e é aqui que ele processa os dados e realmente os faz funcionar e descobre o que fazer com eles. Quanto mais núcleos você tiver, melhor será a CPU, porque ela será capaz de processar mais trabalho ao mesmo tempo. Ao lado dos núcleos, você pode ver algo chamado threads, e muitas pessoas podem pensar que o thread, se apenas olharmos para um dos núcleos, elas acham que o thread dividirá a CPU em duas e você terá 2 threads por núcleo, o que significa que você pode processar dados em 2 núcleos separados. Basicamente, você olha para o seu gerenciador de tarefas e vê núcleos lógicos lá e percebe que todos eles estão processando coisas ao mesmo tempo. Na verdade, isso não é totalmente verdade. É melhor ver os núcleos e as roscas como uma correia transportadora. Se você tem um núcleo aí, vamos dar zoom em um núcleo aqui. Basicamente, vamos ver que esta é uma correia transportadora que se move desta forma, e então vamos colocar outra correia transportadora aqui. Vamos ver que estas são threads e estes são apenas dados que a CPU está processando e estes são apenas zeros e uns, e assim não temos dois, apenas 10100. Este é o trabalhador aqui que faz e processa os dados. Você tem um thread que carrega isso aí, digamos que seja um Chrome aí e isso aqui seja a edição de vídeo, e outro problema, por exemplo, a CPU não consegue lidar e fazer uma coisa de cada vez. Uma vez que esse tópico esteja lá, isso funciona, mas digamos que esse tópico aqui termine, isso acontece super rápido, o que você perceberá em um minuto, então a CPU estará pensando, ok, não tenho nada para fazer, é bom ter outro tópico com outro trabalho para que o núcleo da CPU continue sempre funcionando e quote. Se você não fornece trabalho para a CPU ao mesmo tempo, é quando percebemos que há latências e bugs e às vezes seu computador congela ou algo assim porque os dados que precisam chegar à CPU ou não há núcleos suficientes disponíveis ou não há threads suficientes disponíveis porque os dados não alcançar a CPU. Ele tem que parar de processar todos esses dados aqui e até começar a fazer isso aqui. Agora, quando se trata dos núcleos, você pode notar que recentemente a Intel lançou algo chamado P-Core e I-Core. O que isso significa? Por que temos que adicionar mais letras? O que isso significa? Os P-Cores são basicamente núcleos de grande desempenho, enquanto os I-Cores são núcleos de pequena eficiência, e é isso que eles representam. Os núcleos P são aqueles que são muito rápidos e muito poderosos, eles consomem muita energia, e os núcleos I são mais eficientes e também os chamamos de tarefas em segundo plano. Mas não subestime os I-cores, como muitas pessoas fazem e dizem que os I-cores não são núcleos reais. Há uma tarefa muito boa que os I-cores podem fazer e que realmente muda o fluxo de trabalho de como você trabalha. Você quer que os P-cores lidem com as tarefas que você está realizando e trabalhando no momento. Seja jogando, editando vídeos, navegando na internet, editando fotos, processando dados, codificando. Você quer que os P-cores lidem com suas tarefas atuais porque assim seu PC fica mais ágil e rápido. Mas há muitas outras tarefas no seu PC que precisam ser feitas. Seu Windows Defender, antivírus, sua música tocando em segundo plano, você navega na web ao mesmo tempo enquanto grava, joga e tem o Photoshop e o editor de vídeo abertos ao mesmo tempo, além de renderizar o vídeo. Como fazemos todas essas coisas? Bem, é aí que os P-cores e I-cores realmente se tornam muito úteis. A Intel é até agora a única que tem P-cores e I-cores. A Apple também, mas vamos nos concentrar apenas no Windows agora. No momento, a AMD só tem P-cores, o que significa que se você precisar distribuir as tarefas que faz no seu PC, basta delegá-las a outro grande P-core, o que consumirá muita energia. Agora, o que a Intel fez e como os P-core e I-cores funcionam é que os P-cores são agendados para aquela em que você está trabalhando no momento, e os I-cores assumem as tarefas em segundo plano e as tarefas secundárias que não precisam ser trabalhadas ativamente, mas ainda precisam ser feitas. O melhor exemplo de como isso funciona é na edição de vídeo. Digamos que você esteja editando um vídeo no Premiere Pro e é isso que os P-cores estão fazendo aqui. Você está editando vídeos e montando seu último filme, absolutamente incrível, mas ao mesmo tempo o que está acontecendo é que você está renderizando proxies em segundo plano no Media Encoder, o que os núcleos de eficiência podem fazer, ou está exportando outro vídeo ao mesmo tempo no Media Encoder, o que você acabou de terminar, mas quer começar a editar o próximo vídeo aqui.
O que acontece é que os codificadores de mídia pegam o vídeo e começam a trabalhar nele em segundo plano, enquanto os P-cores, que são rápidos, permitirão que você edite o vídeo no Premiere Pro sem sentir nenhuma perda de desempenho, o que parece mágica e é aí que isso é incrível. Agora, esse agendamento pode acontecer muito em diferentes partes do computador. O que precisa ser feito em segundo plano, os I-cores podem assumir essa carga e os P-cores ainda tornarão mais eficiente o seu trabalho. Por que o P-core é um I-core? Por que não adicionamos mais P-cores? Como os I-cores consomem menos energia do que os P-cores, o que significa que podemos economizar energia e calor, o que é sempre bom em um computador e faz com que ele dure mais e funcione mais rápido. E acredite em mim, esses I-cores são muito poderosos e tão poderosos quanto alguns dos P-cores de algumas gerações atrás, então eles não são quaisquer pequenos detalhes que ficam em segundo plano, eles são muito poderosos. É importante que você saiba também que isso aqui é chamado de hyperthreading. Vários threads por núcleo significam hyperthreading, o que significa que podemos fornecer mais informações e mais tarefas à CPU e deixá-la pronta para processar os dados quando estiver pronta para isso. Agora, outra coisa que você pode ver ao escolher sua CPU é o cache com um "e" no final. Basicamente, é uma memória temporária muito rápida que fica dentro da sua CPU. Por exemplo, se pesquisarmos no Google algo como 14900K ARC e clicarmos no primeiro link, você perceberá que esta é a página de produtos da Intel, onde vemos 14900K e começamos a ver todos os tipos de especificações aqui, e eu explicarei a maioria delas para você, e as outras você pode simplesmente esquecer, porque elas não significam nada para você. Você rola um pouco para baixo e percebe que há algo aqui chamado cache, e então o cache L2 total é de 32 MB, 36 MB, bem, isso não é muito, não é? É como um pequeno tamanho de cartão de memória que tínhamos alguns anos atrás, não é uma grande quantidade de cache. Bem, esse cache está dentro da sua CPU e dentro dela você tem três tipos diferentes de cache. Você tem cache L1, L2 e L3, sendo que o L4 é o mais rápido, depois o L2 e depois o L3. O L1 geralmente é muito pequeno, como você pode ver aqui, e armazena os dados mais usados e mais frequentes que a CPU precisa acessar. Digamos que você esteja navegando pela lista telefônica e ligando para várias pessoas diferentes, e então você pensa, "Iquote, qual é a pessoa para quem liguei recentemente, mas preciso ligar para esse número novamente, Iquote." Ele será armazenado na memória dos números discados recentemente dentro do seu telefone. É isso que a CPU também faz, mas em uma escala muito maior, com todos os tipos de dados diferentes que chegam à CPU de todos os lugares. Ele precisa se lembrar de todo tipo de coisas diferentes, e ter a RAM aqui é muito distante e lento para realmente fornecer os dados mais recentes e usados com mais frequência. Ele passa por L1, L2 e L3 e fica maior à medida que aumenta o número e geralmente também o tamanho. L1 é muito menor que L2 e a RAM também é muito maior. Então pense nisso, quanto mais cache você tiver, melhor será a CPU. Geralmente, o que você vê é que, ao passar do i3 para o i9, sua CPU começa a ter mais cache também, o que a tornará mais rápida ao processar dados, especialmente em jogos. Mas isso também se torna cada vez mais importante para cargas de trabalho criativas. Então, depois de esgotar seu cache de nível 1, nível 2, nível 3, ele armazena os dados na RAM e deixa que a RAM manipule esses dados. Agora você pode pensar que a RAM é tão rápida quanto a L3, só que mais distante. Na verdade não. Os caches L2, L2 e L1 dentro de uma CPU são muitas vezes mais rápidos que a RAM. Pode ser até 100 vezes mais rápido e é por isso que você não pode ter muito dele, pois é muito caro. Aqui, ao olhar as especificações da sua CPU, você vê muitos números diferentes chamados frequência, 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 e todos eles têm algum tipo de número e o GHz ao lado. O que isso significa? Gigahertz, também conhecido como frequência ou velocidade de clock, é a velocidade em que o núcleo da CPU opera. Então lembre-se dos núcleos da CPU, os núcleos IP. Todas essas especificações na tela representam a velocidade desses núcleos da CPU. Agora, o que isso significa? GHz. Hertz representa o intervalo real e, se você tiver 1 Hz, isso significa um ciclo por segundo. Muitas coisas usam frequência.
Seu monitor atualiza a uma quantidade X de Hz por segundo, o que significa atualização por segundo. São 60 Hz, o que significa 60 ciclos por segundo, se isso faz sentido. Agora, esse G aqui significa giga e deixe-me apenas lembrá-lo de como isso funciona. Se você sabe que quilo significa 1000, depois de quilo temos um mega que é 1 milhão, depois de mega temos um giga que é 1 trilhão de operações por segundo, ciclos de atualização por segundo. Agora, o que você pode ver aqui é 4900K, a frequência turbo máxima que você pode ver aqui é 6 GHz, então 6 GHz significa 6 trilhões de operações ou crunches por segundo, o que é super rápido, e quanto mais rápido o GHz, mais rápida a quantidade de dados que ele pode processar em um segundo. Isso também é conhecido como desempenho de núcleo único. Muitas vezes, quando você vê essas velocidades de clock, isso não significa que todos esses núcleos podem operar nessa velocidade. O que isso significa é que alguns desses núcleos geralmente são vistos como, digamos, um núcleo 2 aqui, que tem uma loteria de silício muito boa e que pode rodar mais rápido, chegando a 6 GHz, por exemplo. Isso não significa que todos os 6 ou 8 ou 24 núcleos podem rodar 6 GHz, e é por isso que você pode ver todas essas especificações, todos esses gigahertz diferentes, que vão de 2,4 GHz a 6 GHz, o que é quase 3 vezes os ciclos, e isso ocorre porque núcleos diferentes podem atingir velocidades diferentes em momentos diferentes, e se você usa um único núcleo, o que significa que apenas um núcleo faz alguma coisa, digamos que você está editando uma foto e está trabalhando com alguns dos faders e a foto é ajustada, esse é o desempenho de um único núcleo e você não está fazendo mais nada, então é assim que o único núcleo pode processar esses dados e trabalhar naquela foto, mas digamos que você esteja renderizando um projeto 3D, onde muitos desses núcleos podem trabalhar juntos para montar aquela imagem, para analisar todos esses dados e pixels no trabalho e, então, quando todos começam a trabalhar juntos, porque todos estão trabalhando, eles não conseguem ir tão rápido quanto 6 GHz e é por isso que você tem algo chamado desempenho multinúcleo. Quando você compara duas CPUs separadas, às vezes uma é melhor em um único núcleo, mas às vezes a outra é melhor em vários núcleos, então um ou vários núcleos, dependendo do seu fluxo de trabalho, um pode ser mais importante do que o outro. Por exemplo, se você estiver fazendo muita renderização, o desempenho de vários núcleos é muito mais importante para você do que o desempenho de um único núcleo. Talvez você esteja construindo um PC para algo que renderiza ou renderiza fazendas, é aí que os vários núcleos são mais importantes, mas se você estiver trabalhando ativamente em fotos ou vídeos e editando coisas, o desempenho de um único núcleo talvez seja mais importante para você ou mesmo trabalhando com Viewport em seus aplicativos de edição 3D ou trabalhando com na arquitetura e na movimentação de modelos que ainda é desempenho de núcleo único porque você não está trabalhando para reunir esses dados e quando você vê alguns desses benchmarks online, você vê números diferentes para desempenho de núcleo único e multicore. Alguns muito famosos também que você pode ter visto por aí são Geekbench e Cinebench, ambos testam a CPU em desempenho de núcleo único e multicore. Eles querem ver o quão rápida é a CPU por núcleo, encontrar o núcleo mais rápido e testar o quão rápido ele pode fazer uma única tarefa, e também testar todos os núcleos dentro da sua CPU e ver o quão rápido eles podem processar coisas juntos, desempenho multicore e single core. Ele também pode ser encaixado em desempenho multithread e single thread, significa a mesma coisa. Então quando você ouve o termo de cargas de trabalho levemente encadeadas ou pesadas, isso significa apenas que as cargas de trabalho levemente encadeadas são aquelas em que apenas alguns núcleos rápidos podem fazer isso porque temos apenas uma única tarefa. Na correia transportadora que temos que mastigar, não podemos alimentar vários núcleos na correia transportadora com dados e então temos desempenho multicore, o que significa cargas de trabalho pesadas com threads, o que significa que estamos alimentando os núcleos com muitas correias transportadoras, alimentando dados para a CPUs processarem e então descobrirem o que fazer com eles ou juntarem os dados. Em seguida, o que você vê nas especificações da CPU aqui são as especificações de memória. Por que isso é importante e como isso afeta o desempenho da CPU? O que está acontecendo aqui? Você pode ver a memória máxima que ela suporta. Então as CPUs mais populares como o i5S e i9S geralmente não suportam tanta memória quanto as grandes CPUs Xeon, sejam Ryzen ou Intel, porque os grandes Xeons e Threadripper são o que você tem na AMD.
Eles são feitos para grandes estações de trabalho e grandes servidores que precisam de muita RAM, seja para fazer cálculos científicos ou simulações que exigem quantidades absurdas de RAM que você e eu talvez apenas para a edição de fotos e vídeos e nossas cargas de trabalho simples de jogos. Na verdade, não precisamos disso. A memória também é referenciada como RAM, o que significa memória de acesso aleatório, que é onde a CPU armazena dados temporários com os quais você está trabalhando. Quanto mais programas, mais coisas você tem abertas ao mesmo tempo ou programas mais exigentes, mais RAM ela precisa. Por exemplo, uma página da web simples e trabalhar em seus e-mails não requer tanta RAM quanto trabalhar com edição de vídeo quando você tem grandes ativos, muitas coisas que temporariamente precisamos armazenar na RAM. Agora você pode ver lá que temos tipos de memória DDR4 e DDR5 Intel 12, 13 e 14ª geração, uma pequena isenção a este respeito porque eles também suportam DDR4 e DDR5. E quanto maior o número, mais rápido ele vai. O DDR começou com DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, que estamos usando agora, e algumas das GPUs e algumas das outras realmente usam DDR6 e DDR7 agora muito em breve. Isso significa apenas que a RAM pode rodar ainda mais rápido. Quanto mais rápido a RAM roda, mais rápido ela pode fornecer os dados para a CPU para as coisas aleatórias que ela precisa armazenar nos slots de RAM lá e ao olhar para o tipo de RAM. Basicamente ele informa qual RAM ele suporta e quão rápido. Outra coisa aqui você pode ver é 5600 MTS. O que é MTS? Porque alguns dos kits de RAM vão realmente dizer MHz, que significa MHz. Lembre-se, GHz, MHz. Agora é mega transferências por segundo. Transferências por segundo é outra maneira de dizer MHz. Se quisermos manter isso muito simples e mega transferências por segundo mostrarão o quão rápido a RAM pode rodar nas especificações da CPU. Então vamos pegar esta CPU aqui 14600K ou 14900K. Ela nos diz que a DDR5 pode rodar até 5600 mega transferências por segundo, o que significa que se você obtiver uma memória a 5600 MHz ou mega transferências por segundo, você a encaixa em seus slots de memória. A CPU executará com 100% de chance de que ela execute nessa velocidade porque isso é testado. Essa é a velocidade nominal. Pense nisso como uma velocidade garantida da memória que ela executará, mas talvez você tenha algo assim. Este é um titânio dominado pela Corsair e isso roda a 8000 MHz ou mega transferências por segundo, o que significa que a especificação da sua CPU diz 5600 mega transferências por segundo, diz que olha, este 8000 está acima da especificação que prometemos manter para você, então você pode não conseguir executá-lo. A CPU pode executar mais de 5600 mega transferências por segundo. Provavelmente há muitos kits de RAM de 6064, 6800 mega transferências que rodarão facilmente no 14900K. Essa especificação basicamente significa que não garantimos que funcionará porque nosso controlador de memória integrado IMC é avaliado em 5600 mega transferências por segundo, tipo de memória, e como você pode veja a velocidade da memória ali e isso é para canal duplo. Como você pode ver aqui, o máximo de canais de memória é 2, mas você pode estar confuso porque todas as placas-mãe que você está olhando tem 4 slots lá. Bem, isso é porque a CPU divide os canais de memória para 2, o que basicamente significa que você ainda tem 2 mãos, mas agora você tem que carregar 4 peças de bagagem, não apenas 2. Se você tem 2 é muito fácil executar isso, quando você tem 4 você pode ter que diminuir a velocidade que a CPU suporta só porque quando você está dividindo os canais de memória, você não consegue executar os dados ou o acesso aleatório estimula os dados que você está carregando em sua bagagem tão rápido quanto com 2 pendrives e é por isso que ter o tipo de memória e os canais de memória é muito importante para você ao escolher a CPU porque isso ajudará você a escolher os outros componentes como RAM para o seu PC. Agora mais 3 dicas, o que eu gostaria de mostrar a você o que é muito importante verificar ao verificar a CPU. Talvez você não saiba qual é a última geração, então este suplemento informação é muito importante para você. Você pode ver se esta CPU foi lançada, se este talvez seja o fim da vida útil e quando foi a data de lançamento. Como você pode ver Q4 2023, agora é Q1 2024, isso significa o fim de 2023. Esta CPU foi lançada, o que significa que a CPU não é muito antiga, o que significa provavelmente esta é a CPU mais recente. Às vezes vale a pena conferir a data de lançamento só porque como as distorções de nomenclatura ficam cada vez maiores você
Pode estar olhando para uma CPU que parece ser de última geração, mas na verdade foi lançada há um bom tempo ou alguns dos nomes começam a se sobrepor. Então não se confunda, ter essa data de lançamento sempre mostrará quando e quantos anos a CPU realmente tem. Outra especificação muito importante o que você pode ver em uma lista de especificações de CPU é a potência base e a potência turbo máxima que aqui é classificada como 125W. E 253W, que W significa watts e qual é a medição de consumo de energia que informa quanta energia ou eletricidade ele realmente puxa do soquete quando está funcionando com a potência base de 125 watts e o máximo de 253 watts. As especificações da Intel basicamente quanto maior o número, mais eletricidade consome e melhor o cooler que você precisa ter para resfriar o processador, o que está diretamente ligado à maior velocidade. Quanto mais potência ele puxa, melhor o desempenho multicore, mais trabalho ele pode fazer porque puxa mais potência. E a última coisa que eu gostaria de mostrar a vocês é quando vamos mais abaixo aqui opções de expansão nós passamos por suporte de memória e especificações de GPU, que é o iGPU dentro da CPU. Lembre-se de KS as variantes non-F, que todas essas estatísticas não significam nada realmente nós não precisamos saber disso, mas opções de expansão isso é algo que é importante ou pode ser importante para você máximo. Faixas PCI aqui, como você pode ver, são 20 eu tenho outro vídeo explicando o que as expansões PCI e as faixas PCI significam e fazem, mas basicamente é expansão. Vou deixar um vídeo para você na descrição abaixo, como você pode ver ou pode encontrá-lo no canal. Basicamente, significa todos os bits extras no seu PC, sejam suas placas de vídeo, seus SSDs, seus discos rígidos e todos os seus outros dados. Quanto mais faixas PCI você tiver, mais expansão você terá. Se quiser adicionar placas de rede ou mais, as placas de captura Thunderbolt precisam de mais pistas PCI para conectar a sua CPU. Quanto mais você tiver, melhor será. Quanto maior a geração, Gen 4, Gen 5, Gen 6, melhor será. Vá verificar as pistas PCI e isso explicará mais sobre isso, mas essencialmente esta agora é a sua CPU e se você nunca entendeu o que significa CPU e como isso funciona, especialmente na plataforma Intel, então esta é a única. Vamos recapitular um pouco a nomenclatura de sua CPU. Importante entender ao olhar para diferentes nomes de processadores o que eles significam e isso dá muitas informações sobre o que a CPU pode fazer e o que ela tem e o que ela não tem. Então temos CPU-S Core Ultra e Laptop o que isso significa e diferentes CPU-S de laptop que podem ser ainda mais confusos e eu entendo que é muito mais confuso porque há mais letras, mas aqui você pode entender conforme você avança e o que duas letras diferentes significam quanta energia ele consome e quão eficiente em termos de energia ele é e quão boa é a duração da bateria que você pode esperar. Então temos nossos núcleos de CPU explicando que os núcleos PI significam Hyperthreading e o que isso significa fazer isso ao mesmo tempo, ou se você precisa de cargas de trabalho de thread único ou multithread, então temos o cache da CPU, bem como o suporte a RAM, bem como a velocidade da CPU medida em GHz, quanto mais rápido for, mais rápido a CPU roda. Espero que isso tenha explicado a você o que é uma CPU e ajude você a escolher e entender quais CPUs existem e quando você estiver comparando diferentes modelos de CPU que você está procurando. Agora eles até entendem mais análises técnicas no YouTube, talvez no meu canal ou em alguns outros, o que eles querem dizer, do que estou falando. Agora, se você gostou deste vídeo, eu recomendo fortemente clicar no botão curtir, isso faz a diferença, e se inscrever se você ainda não o fez, porque há muito mais conteúdo como este saindo. Também me avise se você quer que eu faça o mesmo para a AMD ou algumas outras peças ou outras especificações sobre o PC. Agora, se você quiser construir o melhor banco para criar um PC ou apenas um PC muito bom para diferentes orçamentos, deixei meus guias de construção favoritos na descrição abaixo. Vou explicar e mostrar tudo o que você precisa saber sobre como construir, quanto gastar e o que não gastar, e você pode simplesmente seguir os vídeos e então construir o melhor PC para você. Se você tiver alguma pergunta específica, pode entrar em contato comigo no Minect. Responderei a 100% de todas as mensagens ou videochamadas enviadas no Minect. Muito obrigado, pessoal, por assistirem e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.